Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Quero deixar aqui em Ezequiel, capítulo 18, a partir do versículo 1. De novo a palavra do Senhor veio a mim. Que quereis dizer quando citais este provérbio na terra de Israel? Os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos é que ficaram embotados? Tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, nunca mais se citará este provérbio em Israel. Todas as vidas são minhas, tanto a do pai como a dos filhos, e aquele que pecar é que morrerá. Louvado seja o nome do Senhor. Nesse capítulo de Ezequiel, Deus estava se revelando para Ezequiel que os homens ele estavam acusando o pai porque o filho estava pecando, então não era assim. Deus estava se revelando e culpando o próprio Deus também, né? E estava se revelando que não vai mais existir esse provérbio em Israel, né? Sobre quem a culpa é de tal fulano, a culpa é de tal fulano que pecou, a culpa é do presidente, a culpa é do país, essa guerra biológica é do país. Então a culpa não é de ninguém humano. A guerra é espiritual. A vossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas desse século tenebroso, contra as vozes espirituais na região celeste. Então Deus estava dizendo que nesse capítulo que também não se agrada da morte de um pecador. Aquele que se arrepender viverá, e o que não se arrepender vai morrer. Então, qual é a morte? Deus estava se revelando para a mulher lá já em Mateus, né, que dizendo assim, vai para que não te suceda coisas piores, porque eles iam apedrejar ela até a morte. E qual era a coisa pior de a pessoa ser apedrejada até a morte, ir para o inferno, não ir para o céu? Então existe dois caminhos, dois reinos. Então o caminho de Jesus é o caminho, a verdade e a vida. O reino de Jesus é esse, o caminho, a verdade e a vida. O reino do diabo e o caminho é o caminho, a mentira e a morte. Então existe dois reinos agora, espiritual, o reino celestial e o reino infernal. Louvado seja o nome do Senhor. Essa guerra aí de homens, colocando culpa em homem, é porque ele está sem noção, igual o diabo que se levantou contra Deus no céu lá, em Isaías capítulo 14, versículo 12 e 14, está escrito que ele queria ser semelhante igual a Deus, colocar um trono acima de Deus. Então Deus disse aqui não é lugar de guerra, tu quer um reino, eu vou te dar o reino, mas o teu reino é um reino de mentira, o meu é verdadeiro, o teu não vale para nada, então eu vou colocar tu no fogo eterno. Quem está te seguindo também vai, lá, do jeito que está aqui no céu, também lá na terra, que é o ser humano. Se eles te seguir, pronto, é o teu reino. Mas só que é fogo, atormento e dor. Aqui não, é só paz e tranquilidade, não é um lugar de guerra, é um lugar de me glorificar, exaltar. Louvado seja o nome do Senhor. Deus já tinha prometido que ia ter uma guerra lá com Satanás. E realmente, só é de uma mulher, quando ele fez Adão e Eva pecar, ele disse para a serpente, de uma mulher vai vir uma semente, ela só vai pisar, tu só vai tocar no calcanhar, ela vai pisar na tua cabeça. Então Deus estava falando do próprio Deus, que ia guerrear contra ele, e o Satanás não estava entendendo. Ele achava que era de uma mulher qualquer, pecadora, do jeito que ele fez pecar. Mas não, veio de uma mulher que se dedicava a Deus, e veio dirigida pelo Espírito Santo. Não foi de homem com mulher, tendo relação, mas foi pelo Espírito. Então foi o próprio Deus que guerreou contra Satanás aqui e venceu a guerra. Ele disse, eu venci, vós vencereis também. Quando Jesus estava perante Pilato, que era uma guerra de paz e amor, ele disse assim, oxê, eu não sou judeu, e os próprios judeus te entregaram, e aí o que tu fizesse? Aí ele disse, meu reino não é daqui. Se o meu reino fosse daqui, os meus servos guerreariam e ganhar, e me tiraria daqui, e não deixava eu cair na mão dos judeus. Louvado seja o nome do Senhor. E ele ainda insistiu, entretanto, meu reino não é daqui, Pilatos. Louvado seja o nome do Senhor. Então o reino de Deus é eterno, não é um lugar de guerra, de querendo ambição, país querendo ganhar dinheiro de outro país, culpando o presidente. Não, a culpa não é do homem, não. A culpa é do próprio diabo que se levantou contra Deus no céu. E Deus mostrou para ele que ele não é nada para Deus. Ele não ia ser semelhante a Deus de coisa nenhuma. Então Deus ganhou a guerra, ele venceu. E se você chegar a seguir o caminho que é Jesus, você vai ter a vida eterna. Mas se chegar ao caminho que é a mentira, vai ter o fogo eterno. Então é melhor seguir Jesus, porque agora a gente está no mundo já do maligno, no mundo de guerra, nação contra nação, filho contra pai. Então essa guerra é espiritual, não é contra carne e sangue, não. O homem que está guerreando ainda com esse provérbio, mas Deus falou para Ezequiel, a alma que pecar
vai morrer, não vai existir mais esse provérbio em Israel. Então, se prepara, ó Israel, para te encontrar com o Senhor teu Deus. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por Jesus. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.